Elizabeth Fritzl nasceu no dia 8 de abril de 1966 em Amstetten, na Áustria, e ela é filha de Joseph e Rosemary Fritzl, e a Elizabeth tinha 7 irmãos, sendo 2 homens e 4 mulheres. A Elizabeth era descrita por alguns amigos e vizinhos como uma jovem muito discreta e quieta, então ela raramente fazia alguma coisa que pudesse chamar a atenção para ela. Porém, ela também foi descrita como uma moça muito gentil e educada, e principalmente quando ela estava em casa, ela se tornava mais fechada. Então ela não tinha muito o hábito de ser uma pessoa comunicativa com as pessoas na casa dela. E acredita-se que, devido aos abusos constantes que ela sofreu do pai durante a adolescência dela, isso tenha influenciado ao fato de ela, em uma determinada época da vida dela, tirar notas baixas, ter poucos amigos na escola, e principalmente ao fato de que, quando as meninas conversavam sobre algum menino, sobre algum rapaz que elas tinham interesse, a Elizabeth não conversava sobre esse assunto e ela nunca esboçou nenhum interesse em falar sobre isso. Quando as meninas começavam a tocar nesse assunto, ela se fechava mais e não participava da conversa. O que era uma coisa um tanto que estranha, né, para as amigas dela, porque na adolescência é comum que os jovens falem de uma outra pessoa que chamou a atenção deles, que despertou o interesse deles, e por parte da Elizabeth isso não acontecia. Não se sabe ao certo se os demais irmãos da Elizabeth também sofriam esses abusos do próprio pai, ou se ele escolheu Elizabeth para fazer essas coisas só com ela. No dia 28 de agosto de 1984, a Elizabeth estava com 18 anos e o Joseph, o pai dela, ele chama ela para ajudar ele a consertar uma porta lá no porão da casa dela. E então ela desce para poder ajudar o pai dela, e depois que eles consertam essa porta, quando ela estava subindo as escadas para sair do porão, o pai dela puxa ela para trás, coloca uma toalha cometer no nariz dela e ela desmaia na hora. E quando ela acorda, ele já havia levado ela para um quarto escondido nesse porão da casa, que seria o cativeiro que ela passaria 24 anos trancada, e onde ele cometeria todos esses abusos que ele cometeu durante todo esse tempo. Ninguém mais, além do Joseph, sabia desse cativeiro. Esse cativeiro, basicamente, era um outro porão que o Joseph, lá no início da década de 70, conseguiu autorização para fazer. E aí tinha uma outra casa ali, porém, posteriormente, quando eles se mudam, essa casa é derrubada e eles fazem uma nova casa com um novo porão. Porém, o porão antigo da casa antiga continua lá, trancado, com 5 portas que o próprio Joseph, que era engenheiro, fez. Então só ele conseguia entrar, e a porta ficava atrás de uma estante, tinha senha eletrônica para conseguir acessar. Então era realmente de difícil acesso e ninguém mais sabia que havia esse corredor ali que daria acesso para esse outro cômodo, né, que seria esse lugar, esse cativeiro que Elizabeth passou tanto tempo trancada. Só ele, como eu disse, sabia entrar e sair desse lugar. Então, dificilmente outras pessoas chegariam até ali e encontrariam Elizabeth. E foi de fato o que aconteceu. Ela ficou 24 anos mantida ali em cárcere privado e sofrendo todos os abusos que ela sofreu pelo próprio pai, até que uma coisa mudou a situação dela. Então, depois que ele colocou a Elizabeth nesse cômodo, ele trancou as 5 portas e voltou para casa, agiu normalmente durante aquele dia, como se nada tivesse acontecido, como se ele não soubesse de nada. E a mãe da Elizabeth achou aquilo muito estranho, porque como que a filha dela sumiu dentro de casa? Elizabeth estava em casa, do nada ela some, e o que aconteceu, sabe? Então ela ficou muito preocupada e ela ligou para a polícia para tentar descobrir o paradeiro da Elizabeth, porque não fazia sentido ela sumir dentro de casa. Quando a polícia chega lá, a mãe da Elizabeth, como eu disse, estava muito preocupada, estava desesperada, e ela queria entender o que aconteceu com a filha dela, porque, gente, é muito estranho. A pessoa tá em casa, do nada a pessoa some e você não tem mais notícias, simples assim. E ao mesmo tempo que ela tinha esse comportamento preocupado, né, o pai
simplesmente não estava se importando com nada, ele não esboçava nenhuma reação, ele não estava preocupado. Ele simplesmente conversou com a polícia e disse que provavelmente ela fugiu e que ela queria fugir, que ela havia comentado com ele que ela queria fazer parte de uma seita. Então, para ele, ela teria fugido, foi o que ele relatou à polícia. Realmente, há 2 anos atrás, a Elizabeth tinha fugido uma vez com uma amiga. Então, a polícia encontrou as duas pouco tempo depois. E quando isso aconteceu, ninguém se importou em descobrir e conversar com Elizabeth o que havia acontecido, o que fez com que ela quisesse fugir de casa. Então, ninguém conversou com ela, ninguém orientou, ninguém tentou entender o porquê. As pessoas simplesmente a receberam de volta em casa e agiram como se tudo estivesse bem, como se fosse só uma coisa de adolescente, ela tentando fugir. Aí 2 anos depois, ela desaparece novamente, ninguém consegue entender o que está acontecendo e essa história de culto fica muito, sabe, muito solta, porque por que ela iria querer fazer parte de uma seita, de um culto, se ela não se comunicava muito com as pessoas? Se ela não era uma pessoa muito comunicativa, ela era uma pessoa tímida, uma pessoa muito fechada. Então, fazia sentido ela querer se envolver com novas pessoas, querer conhecer novas pessoas, porque o comportamento dela ali durante toda a adolescência dela era muito ao contrário daquilo que acreditava-se que ela queria, que era fazer parte dessa seita. A polícia também não estava acreditando nisso e foi muito estranho porque, como eu disse, ela sumiu dentro da própria casa dela. Então as coisas não estavam fazendo sentido. Nesse tempo, a polícia começa a fazer as buscas e a própria tia da Elizabeth, junto com o esposo dela, também fazem as suas próprias buscas. Eles vão até uma estação de trem e eles passam um dia lá procurando por Elizabeth, porém, como a gente sabe, ela não aparece. Um mês depois dela desaparecer, aparece uma carta na porta da família deles. Ela dizia, com a escrita da Elizabeth, a mãe reconheceu que era a letra dela, que ela estava bem, que ela quis fugir, que ela saiu de casa porque ela quis, então não era para ninguém se preocupar, que ela ia começar uma vida nova, que ela tinha entrado em um culto e que ela não queria que ninguém fosse atrás dela, porque se ela descobrisse que alguém estava tentando encontrar ela, ela ia sair do país. E a Elizabeth realmente escreveu essa carta. Ela foi forçada pelo próprio pai a escrever essa carta, que seria meio que um cala-boca para as pessoas, para fazer com que as pessoas parassem de buscar pela Elizabeth, porque afinal de contas elas teriam um parecer, né, de que a Elizabeth estaria bem, de que ela não queria que ninguém procurasse por ela e que ela tomaria medidas drásticas se alguém ficasse no pé dela. Essa carta foi meio que para parar com tudo, porém a mãe dela reconheceu a letra, né, como eu disse. Por mais que as pessoas estivessem mais tranquilas de que ela estava bem, né, de que eles sabiam que ela estava seguindo com a vida dela, ninguém parou de procurar por ela. Então, nem a mãe, nem os amigos, nem os familiares, ninguém nunca parou de procurar pela Elizabeth. As pessoas continuaram buscando por ela, tentando entender o que aconteceu e tentando de alguma forma ter algum contato com ela. Todo esse tempo, a mãe da Elizabeth teve muita esperança de que a filha dela voltaria para casa, de que não demoraria muito, ela iria bater a porta e ela iria voltar para casa dela e tudo ficaria bem. O porão em que a Elizabeth ficava trancada, né, o cativeiro que ela passou 24 anos da vida dela, tinha 60 metros quadrados, uma cozinha pequena, banheiro, tinha TV e um espaço para dormir. O acesso para esse local era feito por uma única porta de aço e ela, como eu disse, ficava localizada atrás das estantes. Então, só quem sabia disso era o Joseph e ele costumava trabalhar ali. Então, ele dizia que ele não queria que ninguém descesse até o porão para não incomodar ele, para não atrapalhar. E os filhos dele obedeciam, né? A esposa dele também obedecia. Ninguém nunca desceu até lá. E o estranho é que o cativeiro foi construído um tempo antes de eles começarem a morar nessa casa. Então, pressupõe-se que ele havia planejado já há um tempo manter Elizabeth ali em cárcere privado, trancada nesse cativeiro, e seria onde ele realizaria todos os abusos que ele cometeu com Elizabeth. Então, ali ela foi estuprada inúmeras e inúmeras vezes pelo próprio pai. E, como eu disse, aparentemente ele havia planejado esse cenário horrível antes mesmo de eles começarem a morar ali.
Algumas vezes ele chegava a passar a noite lá nesse cativeiro com ela, nesse porão. E como eu disse, ele dizia para ninguém descer até lá, porque ele estava trabalhando e ele não queria ser incomodado e não queria que ninguém bagunçasse as coisas dele, então ninguém entrava lá. E ele passava horas, ele levava comida para ela toda manhã, enquanto todo mundo achava que ele estava trabalhando lá. E nesse momento em que as pessoas achavam que ele estava trabalhando, ele estava abusando da filha dele. E todo o porão tinha isolamento acústico, ninguém conseguia ouvir nada da casa em cima, né? Ninguém conseguia ouvir nem mesmo se ela gritasse, se ela fizesse um escândalo, não dava para ouvir. Simplesmente passaria despercebido para quem estava no andar de cima da casa. Porque, como eu disse, era um porão, tinha um corredor que dava acesso a esse outro porão, além das 5 portas, tinha o isolamento acústico, tinha as escadas que davam à casa. Era um espaço muito longo. Dificilmente qualquer barulho que ela emitisse chegaria até o andar de cima e alertaria as outras pessoas. A Elizabeth passou os primeiros 9 meses acorrentada a uma cama nesse porão. E depois desse tempo, o pai dela tirou as correntes dela porque ele não estava conseguindo fazer todas as maldades que ele planejava fazer com ela. Então, ele acabou soltando essas correntes e fazendo com que a filha dele virasse basicamente a escrava sexual dele. É complicado, é muito difícil pensar como um pai, a pessoa que deveria defender, cuidar e tratar bem, né, a filha dele, faz essas coisas. Então é muito difícil, é algo muito doloroso e é difícil pensar como que a Elizabeth se sentia nessa época, como que ela sobreviveu a isso tudo. Como os abusos eram constantes, a Elizabeth acabou engravidando algumas vezes. Ela teve 7 filhos no total e ela deu à luz a todas essas crianças ainda nesse cativeiro, então ela não saiu de lá para ir até o hospital e ter esses bebês. Um dos bebês nasceu com problema respiratório e acabou morrendo 3 dias depois porque o Joseph não quis levar ele para o hospital. Todos esses bebês que nasciam ali, eles ficavam ali e eles teriam que sobreviver àquelas condições. O Joseph não levava eles para o hospital, não levava a Elizabeth para o hospital para poder ter esses bebês. E o Joseph, como o lugar era muito pequeno, ele decidiu tirar 3 desses bebês lá de baixo e ele colocou na frente da própria casa dele, com uma carta, como se tivesse sido escrita pela própria Elizabeth, dizendo que a família precisava cuidar dessa criança porque ela não tinha condições de cuidar. Ele deixou a carta lá, deixou a criança lá sem que ninguém visse. Quando a mãe da Elizabeth encontrou essas crianças, ela cuidou das crianças como se fosse dela. Então, eles viviam ali normalmente na casa dos avós, sem saber o que estava acontecendo debaixo da própria casa. Mesmo nesse momento, a mãe dela nunca parou de se preocupar com ela, nunca parou de desejar que ela voltasse. Então, tinha momentos em que eles ficavam muito, entre aspas, né, obcecados, pensando sobre ela, se ela estava bem. Eles começavam a procurar, então nesse momento o Joseph, ele fazia com que a Elizabeth escrevesse cartas para poder tranquilizar tanto a mãe quanto a família de um modo geral. Essas cartas eram enviadas e nelas a Elizabeth dizia que ela estava bem, que era para eles não precisarem se preocupar com ela, para que eles tivessem certeza de que ela estava viva e que estava tudo bem. Então não havia necessidade de se preocupar. Então isso acalmava as coisas e eles paravam por um tempo de falar dela. E de novo esse ciclo se repetia, então ela escrevia uma nova carta e tudo ficava bem. E essas cartas que a Elizabeth escrevia sempre reforçava que ela quis fugir, que ela estava bem, que foi uma escolha dela, que não era para ninguém se preocupar. Essas cartas sempre eram voltadas a fazer com que as buscas parassem, para que ninguém quisesse saber onde Elizabeth estava, porque, segundo as cartas, ela estava bem, então não havia motivos para se preocupar. E aí tem um dia que a filha mais velha da Elizabeth, a Kerstin, ela começa a passar muito mal, ela adoece e a Elizabeth implora pro Joseph, né, pro pai dela, levar ela até o hospital, porque ali ela não poderia fazer nada pela filha dela. E ela tinha medo de que, ficando ali nesse cativeiro, sem nenhum suporte, sem nenhuma ajuda, ela acabasse morrendo. Nesse momento, o Joseph acaba cedendo e ele decide levar
a filha da Elizabeth para o hospital. Quando não tem ninguém em casa, ele sobe com ela, leva ela até o carro e vai para o hospital. E lá ele deixa ela na frente do hospital e vai embora. Só que ela nunca viu a luz do sol, ela nunca viu o dia, ela nunca tirou um RG, ela não sabia o que era um hospital, né? Se a gente for parar pra pensar, ela nunca havia vivido na sociedade e ela não conhecia o que a gente conhece, o que é normal pra gente. E quando ela chegou nesse hospital, logo a equipe médica percebeu, né, que ela era uma pessoa muito pálida, desnutrida, que ela estava muito doente, que ela não tinha um RG, que ela não tinha nenhum documento, ela não tinha pai, não tinha mãe, ela simplesmente chegou na porta do hospital, pediu por atendimento, mas ela não sabia nada de nada. A essa altura, a Kerstin estava perto de morrer, porque ela estava muito doente, e eles não tinham nenhum histórico médico dela, ela não estava entendendo nada, então ela também não conseguia se comunicar, não sabia explicar para eles o que estava acontecendo. E foi nesse momento que a equipe médica decidiu chamar a polícia, porque ela não tinha registro nenhum, era como se ela não existisse. E isso chamou tanta atenção que chegou a sair até na televisão. E eles tinham uma televisão no cativeiro, então a Elizabeth estava vendo tudo o que estava acontecendo com a filha dela. E ela estava muito preocupada, ela queria sair do cativeiro e poder ajudar a filha dela. Como o Joseph simplesmente largou a menina lá e foi embora, eles não sabiam nada sobre a vida dela. E nesse meio tempo, a Elizabeth começou a implorar para ele deixar ela ir até o hospital para poder cuidar da filha dela, porque ela tinha muito medo de que a filha dela morresse. Ela queria ir até o hospital para poder conversar com os médicos e fornecer as informações que eles estavam pedindo. A Elizabeth jurou pro Joseph que ela não iria contar nada, que ela não iria falar dele, ela só queria poder sair dali para ir até o hospital cuidar da filha dela, porque ela tinha muito medo de que a filha dela morresse. Diante dessa promessa que ela fez para ele de não falar nada para ninguém, ele deixou que ela saísse para ir até o hospital cuidar da filha dela. E a primeira coisa que eles fizeram quando Elizabeth chegou ao hospital foi colocar ela numa cela separada, só com policiais, para eles conversarem com ela, porque toda aquela situação era muito estranha. A filha dela simplesmente não tinha um RG, não tinha um documento, não sabia de nada, estava muito desnutrida, muito pálida. Então, de cara, eles perceberam que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo e eles começaram a fazer perguntas para ela. E a Elizabeth ficou com muito medo de falar, principalmente porque ela prometeu que ela não iria falar aquilo. E ela tinha medo que algo acontecesse com os outros filhos dela que ainda estavam no cativeiro. Porém, eles dizem para Elizabeth que se ela não contasse o que estava acontecendo, ela ia ser processada e acusada de maus tratos por não cuidar da filha dela, que estava numa situação muito ruim, né? Ela estava desnutrida, pálida, estava faltando muitas vitaminas no corpo dela. Ela estava muito doente e ela não tinha registro algum. Era como se ela fosse uma indigente. A Elizabeth concordou em explicar tudo para a polícia se eles prometessem que ela nunca mais teria que ver o pai dela. E a polícia, obviamente, concorda. Então ela conta tudo para a polícia. Ela conta do cativeiro, ela conta do que aconteceu com ela conta dos filhos, dos abusos que ela sofreu. E a polícia fica muito chocada com toda aquela situação. Todo mundo ficaria muito chocado com o caso de uma menina que ficou trancada durante 24 anos debaixo da própria casa, em que a mãe e os irmãos moravam em cima. E o pai dela, o próprio pai, mantinha ela trancada ali e cometia esses abusos. Então é uma história que não tem como você não se chocar. A Elizabeth acabou sobrevivendo e todos os outros filhos dela também sobreviveram. Quando o caso começou a ganhar notoriedade, né, quando caiu na mídia, as pessoas ficaram muito surpresas, muito chocadas, porque além da situação em si que havia acontecido, todo mundo conhecia o pai dela e ele era uma pessoa muito respeitável, era uma pessoa que as outras pessoas gostavam dele, ele era uma pessoa de bem para as pessoas que conheciam ele. Nunca passou pela cabeça de ninguém, ninguém nunca ia imaginar que aquela pessoa de bem era, na verdade, um monstro, alguém tão horrível, alguém capaz de fazer tudo que ele fez com a própria filha.
durante todo esse tempo. O julgamento do Joseph ocorreu no dia 16 de março de 2009 e ele entrou no tribunal acompanhado por 6 policiais e segurando uma pasta no rosto para que ele não fosse fotografado. Ele confessou ser culpado por estupro, incesto, mas ele negou as acusações de assassinato do bebê que não sobreviveu. E no segundo dia de julgamento, ele decidiu se declarar culpado de todas as acusações depois de ver o depoimento que Elizabeth gravou, que foi um depoimento de 11 horas, contando tudo que aconteceu naquele lugar, todas as coisas horríveis que ela passou. Então, depois desse depoimento, ele decidiu se declarar culpado. E esse depoimento foi exibido numa sessão a portas fechadas. E o Joseph disse que ele não tinha intenção nenhuma de fazer nenhum mal para a filha, que ele não queria machucar Elizabeth e que ele sabia que ela não gostava das coisas que estavam acontecendo, mas ele também disse que ele não conseguia evitar, que ele achava que de alguma forma ele estava protegendo ela de ter uma vida muito ruim, de andar com pessoas que não eram boas companhias para ela. Na cabeça dele, ele pensou que as atitudes que ele tomou eram certas. Depois dessas 11 horas, como eu falei, de depoimento da Elizabeth, que o Joseph ouviu, ele muda de ideia e ele se dá conta de todo o mal que ele fez com a filha dele. Então ele se desculpa com ela, não só com ela, mas também com a família, por todo o mal que ele fez com eles. E ele assume a responsabilidade dos próprios atos. No dia 19 de março de 2009, 4 dias depois do primeiro julgamento do Joseph, ele foi julgado, culpado e condenado à prisão perpétua pelos crimes de incesto, estupro, cárcere privado e homicídio. Especula-se que durante esses 24 anos, o Joseph tenha abusado da filha dele mais de 3.000 vezes. E aí surgem mais dúvidas sobre a mãe da Elizabeth, que morou durante esses 24 anos nessa casa e nunca suspeitou de nada, nunca viu nada durante todo aquele tempo em que ela passou ali. Então as pessoas começam a se questionar, será que ela realmente não sabia ou ela era cúmplice e decidiu fingir que nada estava acontecendo? Então ficou muito estranho o fato do marido dela passar tanto tempo trancado em um porão e ela nunca ter saído de nada. A irmã da mãe da Elizabeth disse que ela tem certeza que a irmã dela não sabia de absolutamente nada, porque tudo que ela fez na vida foi cuidar dos filhos dela. Então não fazia sentido ela ter sido cúmplice desse abuso que o pai de Elizabeth fez com ela durante tanto tempo, porque ela era uma mãe que cuidava muito dos filhos dela. E a irmã dela disse que se ela tivesse suspeitado de alguma coisa, se ela soubesse de algo que estava acontecendo ali, ela com certeza não ia deixar, ela ia fazer alguma coisa. Não se sabe, se ela realmente sabia, se ela não sabia, se ela foi cúmplice, se ela, tanto quanto as outras pessoas, também não imaginava o que estava acontecendo ali. Isso, infelizmente, é uma dúvida que ficou. Depois que a Elizabeth e os filhos dela foram resgatados desse lugar, eles passaram 1 ano em uma clínica para poder aprender a viver socialmente e eles foram ensinados a viver como pessoas normais, foram aprendendo a ser livres, não mais aquelas pessoas que ficavam trancadas em 60 metros quadrados, mas agora pessoas que tinham um livre-arbítrio, que podiam ir e vir aonde quisessem. Tem uma reportagem que diz que eles mudaram de nome porque eles não queriam ser mais incomodados. Então, tudo isso foi feito para poder manter o sigilo, para poder preservar a identidade deles e para que eles pudessem levar uma vida normal, longe de toda a atenção que esse caso poderia trazer para eles. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso, ou melhor, que vocês não tenham gostado, porque não dá pra gostar de um caso desses. Se você assistiu até aqui, deixa pra mim aqui embaixo, por favor, a sua opinião, se você acha que a mãe da Elizabeth sabia de tudo o que estava acontecendo naquele porão, se ela simplesmente fechava os olhos para aquela situação e permitia que o marido dela fizesse aquelas maldades com a própria filha, se eles terem comprado aquela casa que o Joseph, um tempo antes, tinha construído esse porão, já fazia parte do plano dele e ela sabia disso, ou se, assim como as demais pessoas, ela não sabia de nada, ela acabou se chocando com tudo isso que aconteceu.